Graça e paz. Estamos de volta com a série sobre a história do homem. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a promessa da redenção, o Evangelho no Éden. O nosso texto base se encontra no livro de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Após a desobediência do homem, o cenário do Éden foi marcado pela ruptura mais profunda que a criação já presenciou, o rompimento do relacionamento entre o Criador e a sua criatura. A entrada do pecado trouxe não apenas a morte física e espiritual, mas também a corrupção da natureza humana e a separação da comunhão perfeita que existia entre Deus e o homem. No entanto, mesmo em meio ao juízo, a graça divina brilhou de forma surpreendente. No exato momento em que o homem merecia a condenação, Deus revelou o primeiro vislumbre do seu plano redentor, a promessa de um Salvador. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15 encontramos o que muitos teólogos chamam de proto-evangelho, isto é, o primeiro anúncio do Evangelho. O Senhor, dirigindo-se à serpente, anuncia que haveria uma descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Uma linguagem simbólica que aponta para a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e o pecado. Essa promessa não é apenas uma sentença de derrota ao inimigo, mas também uma palavra de esperança ao homem caído. No Éden, o Evangelho foi semeado pela própria voz de Deus. Essa promessa, ainda que envolta em mistério naquele momento, começou a traçar a linha da história da redenção. Toda a narrativa bíblica posterior, de Abraão aos profetas, dos Salmos à encarnação de Cristo, é o desdobramento dessa palavra inicial. A semente da mulher, que mais tarde seria identificado em Cristo Jesus, o Filho de Deus feito homem, veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e restaurar o relacionamento quebrado no Éden. O texto revela também a fidelidade de Deus ao seu propósito eterno. O Senhor não abandonou o homem à própria sorte, nem revogou o seu amor pela criação. Pelo contrário, ele mesmo tomou a iniciativa da salvação. A promessa não dependeu do mérito humano, mas da graça divina que age soberanamente. É Deus quem promete, é Deus quem cumpre, e é Deus quem reconcilia. Quando olhamos para essa passagem à luz do Novo Testamento, vemos o cumprimento glorioso dessa profecia em Cristo. Na cruz, o Filho de Deus foi ferido no calcanhar, sofreu, foi crucificado e morreu, mas, por meio de sua ressurreição, esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre o pecado e a morte. O que começou como juízo no Éden se transformou em redenção no Calvário. Assim, o primeiro anúncio do Evangelho nos mostra que a queda não foi o fim da história, mas o início da revelação do plano eterno de salvação. Para o homem, essa promessa é um convite à esperança. Mesmo diante das consequências do pecado, Deus ofereceu um caminho de volta, um caminho que seria aberto por meio do sacrifício de Cristo. O Evangelho no Éden é o sinal de que a graça de Deus sempre precede a nossa necessidade, é a demonstração de que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A narrativa da criação e da queda nos conduz, portanto, a contemplar a promessa da redenção como ponto central da relação entre Deus e o homem. A partir deste momento, toda a história bíblica se move em direção a Cristo, o Cordeiro de Deus, preparado antes da fundação do mundo. O Éden foi o lugar da queda, mas também o palco do primeiro anúncio da vitória divina. E assim, o que parecia o fim, tornou-se o início do plano perfeito de amor e reconciliação. Bom, ficamos por aqui, e voltaremos em breve falando sobre aliança e fé. Até lá!